Então vamos lá. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Fala assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Saraia, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém? Olha só, hoje nós vamos comentar sobre essa palavra aqui. Nós já até pregamos outras vezes essa palavra aqui, né? E no domingo nós tivemos um jejum aqui na igreja, no domingo de manhã, e nós estávamos meditando sobre a caminhada de Abraão, né? O Deoclésio estava aqui, lembra, a gente estava falando sobre essa palavra aqui. E porque na verdade Abraão foi um homem que deu muitos exemplos, né, para mim e para você através da fé que ele tinha. Deixou um exemplo muito grande para nós. E então nós estávamos comentando sobre esse homem aqui, né? Quando Deus chamou ele porque Deus tinha algo grande na vida dele. Deus queria fazer algo maior do que já tinha feito na vida de Abraão. E na verdade, quando nós lemos aqui, vemos que Deus falou com Abraão. Na verdade, Abraão era um homem da fé. Esse chamado não foi para ele seguir a Deus, na verdade. Tanto é que quando Deus falou com ele, ele deu ouvido à voz de Deus, né? Então, veja bem, Abraão tinha muitos motivos para não obedecer a Deus. Porque, na verdade, se a gente observar o texto que nós vemos aqui, ele tinha uma vida estabilizada. Abraão não era uma pessoa qualquer, ele era um homem que tinha posses. Ele tinha condições financeiras. Ele era, pelo que a gente entende aqui, estudando a palavra de Deus, esse homem era um fazendeiro, porque a Bíblia diz que quando ele saiu de lá, ele levou o que ele tinha e alguns pastores estavam a serviço dele, que cuidavam da criação de Abraão. Então, tanto é que o texto, depois mais na frente, fala ali que Abraão e Ló tiveram que se separar porque os pastores, os que estavam a serviço deles, começaram a brigar. Então eles tiveram que se separar para não haver aquele conflito entre os empregados deles. Então, quando a gente lê esse texto aqui, né, a gente chama muita atenção da obediência que Abraão tinha a Deus. Porque ele estava junto dos seus familiares e era um homem bem sucedido, né? E o texto mostra aqui que Deus falou com ele: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. Sai desse local que você está. No versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então veja bem, o que chama muita atenção então é a obediência de Abraão. Ele foi obediente ao chamado de Deus. Quando Deus falou com ele, ele estava atento à voz de Deus. Irmãos, eu estava meditando hoje aqui, a Bíblia relata que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, não é para nós endurecer o nosso coração. Nós não
devemos endurecer o nosso coração. Significa, quando Deus falar com nós na palavra, nós acatar aquela palavra, né, e colocar ela em prática. Né? Porque aqui fala que Abraão tinha na época 75 anos de idade. Ele poderia pensar muitas coisas. Tá, mas eu já estou de idade, como que eu vou, né, sair pelo mundo afora com um monte de criação e tal? Eu estou eu estou bem aqui onde eu estou com meus familiares. Mas ele não pensou duas vezes. Quando Deus falou com ele, ele colocou em prática aquilo que Deus falou para ele. E Deus prometeu para ele que ele ia ser pai de muitas nações. Então ele não questionou a Deus, ele pegou, né, o que ele tinha. Ele fala que ele pegou todos os bens dele, né, a esposa dele, e levou o sobrinho junto e foram. E a Bíblia fala aqui que ele tinha 75 anos de idade. E na verdade, ele tinha um problema na casa dele. A mulher dele não podia ter filhos. A mulher dele não podia ter filhos. Agora, fala o texto lá no livro de Romanos, que Abraão permaneceu na promessa que Deus fez quando ele saiu aqui. Ele falou que ele ia ser pai de muitas nações. Então, veja bem, da mesma forma que Deus falou com Abraão, ele fala comigo e com você hoje. Só que a gente tem que estar muito atento àquilo que Deus está falando no nosso coração. Ele poderia dizer assim, não, você não é Deus, não é nada. E na verdade era Deus dando uma direção para ele. Então muitas vezes Deus está falando com nós, dando uma direção, e a gente acaba não colocando em prática. Aqui ele não pensou duas vezes, ele não pensou nele, ele pensou naquilo que Deus tinha falado com ele. Ele não pensou na estabilidade financeira, na estabilidade que ele tinha lá onde ele morava, mas sim, ele sabia que Deus tinha algo grande para ele lá na frente. E lá no livro de Romanos, no capítulo 4, então mostra que quando a mulher dele, ele já tinha 100 anos de idade, a mulher dele ficou grávida e teve o filho Isaac, que era o filho da promessa. Mas fala que ele de maneira nenhuma enfraqueceu na fé. Pelo contrário, ele ficou firme nas promessas de Deus. Irmãos, se a gente observar esse texto aqui, Deus tinha feito uma promessa para ele que ele ia ser pai de muitas nações, quando ele tinha 75 anos. O filho dele, quando a mulher ficou grávida, a mulher dele teve o Isaac, ele tinha 100 anos de idade. Então esse homem teve que o quê? Ele teve que permanecer na promessa de Deus. Então tem coisas que Deus fala no nosso coração e às vezes não acontece amanhã, vai um tempo, né? Mas vai acontecer porque foi Deus que falou. Quando Deus fala, não vai falhar. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, no Novo Testamento, né? Depois do livro de Atos, né? Depois do livro de Atos, Romanos, capítulo 4. Versículo 17. Amém? Amém. Diz assim o texto, ó. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos,
e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Amém? Olha só isso aqui. Tem uns textos aqui bem interessantes que nós lemos aqui. Que Deus faz existir coisas que não existem. Por isso que quando nós colocarmos a nossa fé em ação, naquilo que Deus fala no nosso coração, é importante nós entender uma coisa, que ainda não questionarmos como que Deus vai fazer, porque Deus faz existir coisas que não existem. Ali fala que o homem estava velho, a esposa velha, e Deus deu um filho para Abraão. Daí ele falou aí que Deus faz existir coisas que não existem. Então nós não devemos, aqui ele não questionou como que Deus ia fazer, mas simplesmente ele obedeceu. Ele colocou em prática a fé dele. Ele fez aquilo que Deus tinha direcionado para ele. Amém, irmãos? Então, olha só, aqui no versículo 20, ele diz assim, ó, que ele não deixou entrar dúvida da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Olha só o versículo 21, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele tinha convicção que Deus era poderoso para cumprir a promessa, que ele ia ser pai de muitas nações. Então, Deus é poderoso para cumprir, né, todas as promessas que ele tem feito para mim e para você através da palavra. Ele é poderoso para cumprir. Então, veja bem, quando o Abraão decide obedecer a Deus, foi a melhor coisa que ele fez. Quando eu e você decidimos obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, né, é o melhor passo de fé que nós estamos dando. E Deus vai honrar a nossa fé e vai agir segundo as suas promessas na nossa vida. Ainda que pareça demorar, né, 25 anos é tempo. Né? Às vezes a gente está 3, 4 anos na igreja, mas eu já queria que algumas coisas mudassem. Mas se há uma promessa na palavra, aquilo lá vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu nas escrituras dele. Então, o que ele espera de mim e de você? Que nós não deixamos o quê? Entrar em incredulidade, como fez Abraão. Ele não deixou a incredulidade entrar no coração dele, mas creu pela promessa. Então, veja bem, por isso que a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé. Depois tem outras histórias de Abraão, né, que depois que Deus deu o filho da promessa, que era o Isaac, Deus pediu para ele sacrificar o Isaac, né, e fala que ele obedeceu a Deus. A mulher dele não podia ter filho, ele teve um filho. E aí quando ele teve esse filho, Deus pediu para sacrificar. Mas ele estava na fé. Ele tinha certeza que Deus tinha poder. Ainda que fosse matar o filho dele, tinha o poder para fazer vivificar. Mas uma coisa que chama atenção, ele fala ali, né, que quando Isaac pergunta para ele, tá, mas e o cordeiro onde está? Né? Ele estava indo para sacrificar no monte, e o Isaac perguntou para ele, tá, mas e o cordeiro onde é que está? Aí ele falou assim, Deus proverá, Deus vai dar um jeito. Mas ele sabendo que Deus tinha mandado ele levar o filho dele para sacrificar. E ele ia sacrificar. Fala que ele já estava sacrificando, ele ouviu uma voz, né, falando que Deus falou com ele, não faça isso. Então ali foi provada a fé de Abraão. Então às vezes a nossa fé é provada. Tem. Então às vezes a nossa fé é aprovada, né? Às vezes a nossa fé é aprovada, né? Às vezes as coisas não vão bem, mas a gente já fica balançando, não, tem que ficar firme naquilo que Deus falou. Né? Ele foi até o final, né? Ele era fiel a Deus, ele dava ouvido a Deus. E é isso que vai fazer diferença na minha vida e na tua vida, é nós darmos ouvido àquilo que Deus tem falado no nosso coração. Às vezes uma palavra que nós colocamos em prática, né, é achar para Deus abrir as portas e agir naquela área da nossa vida, em alguma área da nossa vida.
Amém, irmãos? Então, o Abraão aqui foi um homem que teve muito sucesso na caminhada com Deus. Amém? Tem um texto que fala lá no livro de Hebreus, né, que é para nós estarmos atentos ao testemunho dos antigos, né? Porque, na verdade, eles foram pessoas que venceram nesse mundo em meio às dificuldades, em meio aos desafios. Mas eram pessoas que usavam a sua fé. Então, Abraão não era um super-homem, né? Abraão era um homem comum como nós, né? De carne e osso. Só que ele era um homem que fazia o quê? Ele era um homem que tinha... ele estava atento àquilo que Deus falava para ele. Ele era um homem obediente a Deus e colocava em prática aquilo que Deus falava para ele. É isso que fez a diferença na vida de Abraão. E é isso que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Nós estarmos atentos àquilo que o Senhor Deus fala no nosso coração. Isso vai fazer o diferencial. Hoje eu estava lendo ali no livro de Mateus, né, uma palavra que nós já lemos várias vezes aqui na igreja, e já pregamos, que fala sobre todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, né? Todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. Então, nós construir a nossa vida sobre a rocha é nós construirmos a nossa vida sobre aquilo que Deus tem falado no nosso coração, tem dirigido a nossa vida. Isso é ter a vida sobre aquilo que Deus fala, é nós estarmos a nossa vida sobre a rocha, estar sobre a palavra dele, segundo aquilo que ele tem falado. Amém, irmãos? Amém. Então, e ali fala que quando a pessoa faz isso, né, vai vir um vento contrário, vai vir as investidas do diabo, vai vir um vento contrário, mas nós vamos ficar firmes, nós não vamos ser derrubados, porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Então, Abraão, ele não saiu do nada lá do pai dele, lá da onde ele morava. Ele saiu alicerçado no quê? Na palavra de Deus, numa promessa de Deus. Então, nós temos que viver alicerçado na palavra de Deus. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas desanimando, já não oram pelos filhos, pelos familiares, né? Nós temos que ter a nossa fé alicerçada no que está escrito aqui. Jesus falou numa certa passagem lá, né, que quando falou para um camarada lá que se tu crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa. Então eu estou nessa fé, não importa o tempo, nós temos que ficar firme. Foi o que Abraão fez. É uma promessa, então eu vou ficar firme na promessa. Aconteça o que esteja acontecendo. Meu familiar está pior do que estava antes, mas não importa, vai acontecer o que Deus está falando. Lá na frente Deus vai agir naquela situação. É isso que nós temos, é essa fé que nós temos que ter. É essa fé que Abraão tinha na promessa que Deus tinha feito para ele. Amém? Então a palavra de Deus ela é cheia de promessas para nós. Nós temos que estar firme naquilo ali, né? Por exemplo, né, quando a gente vai orar e vai repreender as trevas. Há uma promessa na Bíblia, que Deus nos deu autoridade. Então nós temos autoridade. Ponto final. Vale o que está escrito aqui, o resto é o resto. Essa fé que Deus quer que eu e você venhamos ter. Sim, sim, não, não, né? É a simplicidade do Evangelho. É a simplicidade aqui que Deus quer que nós vivemos a cada dia. Amém, irmãos? Amém. Então hoje eu vou deixar essa palavra aqui, não sei que hora nós temos aí. Então nós vamos fazer uma oração agora. Vamos pedir para que Deus venha nos abençoar aqui, amém? Vamos colocar a nossa fé em ação, amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos fazer uma oração aqui juntos. Depois eu vou fazer uma oração por você, amém? Então você vai fechar os seus olhos e vai falar comigo assim, vai orar comigo assim, ó. Fala assim, ó: Senhor Jesus, nós te engrandecemos e glorificamos o teu nome. Jesus, eu quero aqui nessa noite te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi, com pensamentos, atitudes e intenções erradas. Jesus,
me perdoa e me purifica com o teu sangue, do alto da minha cabeça até a planta dos pés. Me faz livre aqui nessa noite de toda e qualquer amarra e de toda e qualquer acusação. E que a tua presença, ela cresça sobre a minha vida. Que teu Espírito Santo venha gerar paz no meu coração. Eu glorifico a ti e eu te agradeço. Amém. Amém? Eu vou orar aqui e você concentra a tua fé, faz a tua oração, fala com Deus aí, enquanto eu oro por você aqui. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, meu Pai, te invocando a favor, Senhor Deus, dessa pessoa que se encontra aqui nessa noite, e a favor, meu Pai, dessa pessoa que vai assistir esse vídeo que nós estamos gravando aqui. Eu quero pedir, meu Pai, para que o Senhor nessa noite venha anular, meu Pai, toda e qualquer acusação do inimigo contra a vida dessa pessoa. Que essa pessoa venha ser livre aqui, meu Pai, de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer acusação. Eu amarro todos vocês, espíritos acusadores. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios. E amarrados agora, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai! Vão embora da vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, essa pessoa passou a ser livre, totalmente livre, meu Pai, aqui nessa noite. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, necessitados, Pai, da Tua presença em nossas vidas. Nós estamos aqui, meu Pai, com o nosso coração aberto. Essa pessoa está aqui, meu Pai, com o coração aberto nessa noite. Então nós clamamos para que o Senhor, meu Pai, venha agir em todas as áreas da vida dessa pessoa. Seja na vida, meu Pai, espiritual. Clamamos para que o Senhor venha fazer com que a Tua presença cresça sobre ela nessa noite. Fazer com que o Senhor venha dar força a ela, meu Pai, para cada dia, Senhor, crescer na Tua presença. Clamamos para que o Senhor, meu Pai, venha passar sobre a vida dessa pessoa e venha tirar nessa noite, Pai, todo o mal da alma. Passa, Senhor Jesus, passa, meu Pai, aqui nessa noite e arranca aquela angústia, arranca, meu Pai, aquela ansiedade, aquele medo, aquele receio, aquele mal-estar. Passa, Senhor Jesus, sobre a alma dessa pessoa e arranca, meu Pai, todo o mal da alma. E coloca o Teu Espírito Santo, coloca a Tua presença sobre essa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda e qualquer fortaleza do inferno que tem se levantado contra essa pessoa, seja a força do inferno que for, eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor. Em o nome do Senhor Jesus eu ordeno. Vão embora, saiam daí com esse mal-estar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há uma enfermidade no corpo físico, eu amarro você, espírito de enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus eu ordeno. Saiam daí com esse mal-estar. Vão embora do corpo físico dessa pessoa. Todos vocês, demônios, que têm atrapalhado as finanças dessa pessoa, vocês são amarrados, são queimados agora. E no nome do Senhor Jesus eu ordeno.
Todos os devoradores vão embora agora. Saiam daí agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro vocês, demônios. Todos vocês que têm perturbado o sono dessa pessoa. Vocês são amarrados aqui nessa noite. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa pessoa, soltem a casa dela agora. Amarrados em nome do Senhor Jesus. Vão embora com todo o peso, com toda a perturbação na alma dessa pessoa na madrugada. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos, todo mal vai embora agora. Vocês, demônios que têm sido invocados, toda maldição lançada contra essa pessoa, todo mal que foi invocado, eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, em nome do Senhor Jesus, e ordeno. Vão embora daí, saiam fora do caminho dessa pessoa agora. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós não queremos e não podemos sair daqui, meu Pai, da mesma forma que nós entramos. Então vem com o teu fortalecimento na fé dessa pessoa. Pai, enche ela com o teu Espírito Santo. Enche ela, meu Pai, com a tua paz, com a tua presença aqui nessa noite. Renova, Pai, a fé de todos aqui, Senhor. Levanta a fé daquela pessoa que entrou aqui, meu Pai, desanimado. Essa palavra mostrou para nós, meu Pai, a perseverança de Abraão, meu Pai, que cada um de nós aqui devemos perseverar naquilo que a tua palavra tem falado a respeito de nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Senhor, abençoa essa pessoa, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar essa pessoa nessa nova semana, meu Pai,